Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal, então, e hoje falando sobre o visto 482, que pra mim é um vídeo muito especial e o mais importante, eu acredito, porque tem muita coisa onde eu posso trazer conteúdo. Eu vou relatar desde o começo como é que foi a contratação do Anderson, o encaminhamento do nosso visto, o início de tudo. E hoje estou gravando esse vídeo, então, em Sydney. Finalmente nós chegamos. Quem não olhou os outros vídeos anteriores, por favor, dá uma olhada, que vale muito a pena. E lá nós explicamos toda a nossa trajetória até chegar em Sydney, que demorou um pouquinho mais do que previsto, mas tem tudo uma explicação por trás disso. Nós estamos no hotel de quarentena, onde nós vamos ficar então 14 dias. E eu vou aproveitar e mostrar para vocês a vista. Olha só. Lá é o aeroporto. Tá. Então, como é que começou tudo? Lá no dia 9 de fevereiro de 2021, agora esse ano, então, o Anderson fez a primeira entrevista com a empresa que ele corta. Ai, Anderson, tenho certeza que tu quer ficar aí mesmo escutando? Eu nem tô te ouvindo, amor. Eu nem tô prestando atenção. Tá. Pode ficar à vontade. Depois de muitas entrevistas durante o ano de 2020, durante o começo de 2021, no dia 9 de fevereiro, o Anderson, meu namorado, então, fez uma entrevista para a empresa que contratou ele. E foi o início de todo esse processo. A prova, ele teve uma prova para fazer, então, no dia 13 de fevereiro. A primeira entrevista com a RH foi no dia 9 de fevereiro. 10, 11, 12... 4 dias depois, então, aconteceu a prova, que é uma prova, então, baseada nos conhecimentos dele para o trabalho que ele faria, então, na empresa. E a entrevista mais oficial, ó, como nós estamos no hotel de quarentena, acabou de chegar a nossa comida. Tá, então, a entrevista mais oficial após a prova foi no dia 14 de fevereiro. Logo depois, então, que ele fez a prova, que ele foi bem, no dia 14 chamaram ele para fazer uma entrevista mais oficial, com mais pessoas da empresa, para falar mais sobre ele, sobre mais particularidades, além do conhecimento, então, que ele tinha da profissão, que é desenvolvedor de sistema, software engineer, na verdade. Ele entrou com o visto 482 por causa dessa profissão. E no dia 8 de março, mais ou menos, então, 15 dias depois, vamos dizer assim, dessa entrevista mais oficial, ele teve uma oferta de emprego. E foi a nossa maior felicidade, porque daí o negócio estava mais concreto. Porque o Anderson tinha diversas oportunidades de emprego, só que quando falavam do visto é que as coisas complicavam, por causa que ninguém queria, é muito pouco provável alguém dar sponsor, ainda mais numa época de pandemia. Ou seja, quem vai te sponsorar precisa bancar a quarentena, pagar passagem, pagar visto. Então, nesse momento, se torna muito caro, principalmente nessa parte que a gente tá agora. E então, no dia 8 de março, teve a oferta de emprego, e no dia 11, 3 dias depois, uma agência de imigração já da Austrália já entrou em contato com o Anderson, então, para pedir a documentação e para dar seguimento, então, à entrada do visto no governo australiano. No final desse mês, no dia 11, então, a agência de imigração entrou em contato. No final do mês de março, ele fez a prova do PTE. Por quê? Precisa ter a proficiência da prova para poder encaminhar o visto 482, que é o de sponsor. E no dia 29, e o resultado do PTE saiu uma semana depois, onde a nota dele de 90 foi 84. E era nós estava muito preocupada em relação a isso, porque o Anderson, apesar de ter inglês fluente, ele nunca tinha feito uma prova de proficiência em relação ao nivelamento de inglês dele. Então, a gente estava bastante ansiosos. Ele já tinha começado a estudar no ano de 2020, só de brincadeira, nada oficial. E ele teve pouco preparo, digamos assim, quando realmente pediram, tem que ter uma prova de proficiência. Então, ele teve pouco tempo para estudar a prova.
Ele tinha a opção do IELTS, PTE, Cambridge, mas ele decidiu pelo PTE. Como a função dele é pelo computador, a prova se torna para ele mais fácil ser feita totalmente online, pelo computador, então. Nesse dia, nós marcamos, morávamos no Rio Grande do Sul. A prova mais perto para nós, por causa da pandemia, era no Paraná. Então a gente teve que se marcar passagem de avião, se deslocar para outro estado para poder fazer a prova. Então, pra gente foi um momento bastante ansioso. A gente estava bastante ansiosos porque envolvia bastante coisa. Imagina, era um custo, era ansiedade, era o não saber o que ia acontecer depois disso. Mas então, depois de uma semana, demorou para ser o resultado, porque normalmente quem faz a prova do PTE na Austrália já sai no mesmo dia o resultado, é muito rápido. E pra gente demorou uma semana, hein? Daí foi ótimo o resultado dele, daí já encaminhamos pra gente de imigração e juntamos tudo que foi pedido, que se quem quiser saber tudo que foi pedido, deixa assim nos comentários que eu vou colocando todos os documentos que foram pedidos, porque é bastante coisas. E daí, quando a gente mandou, então, faltava mais um pouco e assim a gente foi indo. E foi encaminhado todos os documentos no dia 13 de abril. E quando foi encaminhada toda a documentação que a gente de imigração tinha pedido primeiramente, logo depois, no outro dia, no dia 14 de abril, foi solicitado o exame médico. E no dia 16, 2 dias depois, saiu o resultado médico. Esse exame médico que a gente fez foi em Porto Alegre, na capital. A gente conseguiu agendar para a mesma semana, quando a gente de imigração pediu que a gente fizesse os exames médicos. Esses exames médicos... O que é pedido nesses exames médicos? É solicitado exames de urina, fazer um exame de urina assistido, o exame de tuberculose e uma consulta médica. Como nós colocamos no nosso visto, que eu tinha, quando encaminhamos nosso visto, que eu tinha intenção de trabalhar como enfermeira na Austrália, já que é a minha profissão no Brasil, é solicitado mais exame de sangue. Esse exame de sangue que eles fazem é para HIV e hepatite. E isso tudo no dia da consulta médica. Tanto que na consulta médica, quando eu entrei, o Anderson entrou primeiro, e quando eu entrei posteriormente, o médico solicitou qual a tua profissão na área da saúde? Deu, como assim? Como é que tu sabe? Ele diz, porque o governo australiano te pediu exames a mais, que são os exames de sangue, e provavelmente tu trabalha na saúde, porque normalmente, em geral, se pede raio-x para tuberculose. Interessante. Então, logo depois dessa consulta médica, nós fomos com a solicitação médica no laboratório, que é um médico especial, não é qualquer médico para fazer isso, é um médico credenciado pelo governo australiano, é laboratório credenciado pelo governo australiano, que eles encaminham tudo em inglês, e em Porto Alegre, por exemplo, é o único médico que faz isso. Não sei como é nas outras cidades do Brasil, mas eu sei que no Rio Grande do Sul é apenas um médico que faz esse tipo de encaminhamento de governo australiano. Ele faz, inclusive, para o Canadá e outros países, pelo que eu vi no site dele. Então, logo depois nós saímos da consulta médica, fomos no laboratório fazer exames de urina, e esse exame de urina é um exame de urina assistido, ou seja, uma pessoa entra contigo numa salinha e fica vendo você fazer xixi. É basicamente isso. Ela te vê fazendo o que tá ali pra fazer. Pra ter certeza realmente, então, que você é o dono do negócio. Uma coisa bem complexa, constrangedora, mas passa. Acho que foi o momento mais constrangedor que nós tivemos. E depois, logo depois que a gente fez esse exame, a gente foi fazer o raio-x pra ver se a gente não tem tuberculose. Esses resultados desses exames de sangue, exames de urina, raio-x, vai tudo para o médico e o médico avalia se está tudo ok e depois ele encaminha direto para o governo australiano. Você não tem acesso a esses exames. O que a gente recebeu até foi do laboratório. O laboratório encaminhou o resultado dos nossos exames por e-mail
Mas do raio-x a gente não tem como saber o resultado. Tem que pagar até uma taxa extra, eu acho que a gente até ligou perguntando se podia encaminhar o resultado, só que eles falaram que não, que ia tudo direto pro México e o México encaminharia direto pro governo australiano. Posteriormente, a gente só sabe, então, quando a agente de imigração te dá um feedback sobre o que foi encaminhado, né? Porque tanto não sabe. E se o médico te aprovou, se tá tudo ok, porque a consulta lá é exame físico, perguntando sobre se tu usa medicação, alguma coisa, e depois a agente de imigração te dá um retorno, então, dizendo, ok, o governo australiano aprovou tudo, o médico lá disse que estava ok, então tu pode dar andamento, continuidade no visto. E no dia 14 de abril, na mesma semana, foi pedido mais documentos. O que acontece? Eu e o Anderson não somos casados, até depois a gente fez uma relação estável, oficialmente, em cartório, só que até então a gente não tinha nada, a gente era só namorados, 2 anos de relacionamento, e para isso precisava comprovar um pouco mais, então a gente já tinha mandado carta das nossas mães, a gente já tinha mandado fotos, a gente já tinha mandado contas, tanto no meu nome quanto do Anderson, comprovando que a gente morava juntos. Então, mas ainda precisava de mais documentos. Isso a gente colocava conforme a gente de imigração ia pedindo. Então, a gente podia ter mandado tudo de uma vez? Podia, mas conforme a gente de imigração foi pedido, a gente foi mandando. E o visto aprovado foi no dia 17 de maio. Ou seja, demorou em torno de 1 mês para o nosso visto ser aprovado. E nesse dia a gente ficou muito, muito feliz, porque daí terminava todo o desfecho e começava outra história, outro capítulo. Mas, então a gente tinha entrada no país no dia 20 de maio, a gente teve que pedir um travel exception, que é uma permissão para entrar no país por causa do trabalho, e nós conseguimos 3 dias depois, nós pedimos no mesmo dia que saiu o visto, e 3 dias depois a gente já conseguiu a entrada, a permissão para entrar no país. Era isso, pessoal. Eu sei que é bastante conteúdo, bastante conversa. Falar sobre o visto 482 nesse momento é uma coisa bem delicada, porque não está saindo muitos vistos. Tanto que nós tivemos bastante dificuldade para conseguir entrar com esse visto na Austrália, porque, na verdade, a Austrália não está permitindo ninguém entrar. Então, é bem raro os casos que estão saindo visto offshore, ou tipo, vistos de fora, quem consegue. A Austrália está com uma grande demanda dentro do país, de trabalhos que a Austrália quer que auxiliem no desenvolvimento do país. Então, está acontecendo um boom, assim, de algumas profissões dentro da Austrália. Mas, para quem está de fora, está muito difícil entrar. Então, por isso que esse visto para nós foi uma grande vitória e tá sendo muito prazeroso tudo isso que tá acontecendo pra gente. Então, tem que aproveitar cada momento, tá sendo bem ótimo, tá sendo muito bom. Então, qualquer dúvida deixem aí embaixo que eu tenho o maior prazer de responder posteriormente. Tchau!